Olá, amigos e amigas do canal Simplificando o Direito Civil. Hoje nós vamos tratar de uma questão aplicada no concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará, em 2021, acerca de direito das sucessões, mais especificamente sobre o direito real de habitação do cônjuge supérstite. Trata-se da questão de número 9, vamos a ela. De acordo com a jurisprudência do STJ, para que haja direito real de habitação conferido ao cônjuge sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência da família, vêm as alternativas. A. Deve haver regime de comunhão universal ou parcial de bens e o imóvel deve ser o único dessa natureza. B. Deve haver regime de comunhão universal ou parcial de bens e o imóvel deve integrar o patrimônio comum no momento da abertura da sucessão. C. O imóvel deve ser o único dessa natureza e integrar o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. D. O imóvel deve integrar o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão e o cônjuge sobrevivente não pode ter outro bem imóvel. Letra E. O imóvel deve integrar o patrimônio comum no momento da abertura da sucessão e o cônjuge sobrevivente não pode ter outro bem imóvel. Então, essas são as 5 alternativas da nossa questão. O interessante da questão é identificar que a banca pede conhecimento sobre o direito real de habitação como direito de sucessão do cônjuge sobrevivente. E a nossa questão versa sobre o artigo 1831 do Código Civil. E, mais uma vez, nós demonstramos que o conhecimento, pelo menos na grande parte das provas objetivas do SEBRASP, gira em torno do texto da lei. O artigo 1831 diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, a primeira coisa que nós precisamos detectar na dicção do artigo 1831 é que o direito real de habitação conferido ao cônjuge sobrevivente independe do regime de bens com o que ele era casado com o defunto, o autor da herança. E isso é importante porque no Código Civil de 1916, o direito real de habitação era reconhecido apenas ao cônjuge casado com o outro no regime da comunhão universal de bens. E um segundo ponto interessante do artigo 1831, para a resolução da questão, é que o direito real de habitação recai sobre o imóvel residencial do casal, da família, desde que seja ele o único daquela natureza a inventariar. Então, o artigo 1831 não exige que o casal ou o sobrevivente tenha um único imóvel. O que ele exige é que o imóvel sobre o qual recairá o direito real de habitação seja o único daquela natureza a inventariar. Então, se, por exemplo, o cônjuge sobrevivente tivesse um outro imóvel no qual funcionava ou funciona um restaurante, uma mercearia, um supermercado, por não ser um imóvel de natureza residencial, o direito real de habitação recairá em favor do cônjuge sobrevivente sobre aquele imóvel no qual ele residia com o de cujos, com o autor da herança. Com base nisso, nós vamos voltar à nossa questão e vamos identificar que as alternativas A e B fazem referência ao regime de bens, ou seja, condiciona o direito real de habitação ao regime da comunhão universal ou da comunhão parcial de bens. Portanto, nós já excluímos as duas primeiras alternativas. A alternativa C diz que o imóvel deve ser o único dessa natureza a inventariar no momento da abertura da sucessão e que deve integrar o patrimônio comum, ou seja, ser de propriedade dos dois, ou então do patrimônio só do cônjuge falecido. Isso por quê?
Porque é sobre o patrimônio do falecido que recai a herança, a sucessão. Não vai recair sobre o patrimônio do que ficou vivo. Então, esta alternativa é a que a gente deve assinalar como correta da questão. A letra D diz que o imóvel deve integrar o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido, até aqui está certo, e o cônjuge sobrevivente não pode ter outro bem imóvel. E aqui está o erro da questão. A parte que diz que o cônjuge sobrevivente não pode ter outro bem imóvel. Inclusive, ele pode ter outro bem imóvel, desde que o bem sobre o qual recai o direito real de habitação seja o único daquela natureza a inventariar. E a letra E diz que o imóvel deve integrar o patrimônio comum no momento da abertura da sucessão e o cônjuge sobrevivente não pode ter outro bem imóvel. Ela é quase igual à alternativa D, com a diferença que exige que o imóvel integre o patrimônio comum, ou seja, aquele patrimônio a ser amealhado entre os cônjuges, o marido e a mulher. O fato é que não há necessidade de que integre o patrimônio comum. Pode ser, inclusive, um imóvel particular do cônjuge falecido. Interessante a gente pontuar que a sucessão em direito real de habitação será assegurada ainda que o cônjuge sobrevivente, devido ao regime de bens, não suceda em direito de propriedade. Exemplo: João era casado com Maria no regime da separação de bens, no regime da separação obrigatória de bens, com quem teve 2 filhos. Com a morte de João, Maria não terá direito à herança dos bens deixados por João, dos bens adquiridos por João, justamente porque o regime de bens da separação obrigatória afasta a herança do outro. Todavia, sobre o único imóvel residencial da família a inventariar, Maria terá direito não de propriedade, mas direito real de habitação. Questão interessante, questão simples de se resolver, desde que o candidato conhecesse o instituto do direito real de habitação, que está no artigo 1831. Espero que tenham gostado, espero que a explicação tenha ajudado no estudo de vocês de alguma maneira, e até uma próxima questão.